Segundo bloco do Câmera Esportiva, lembrando que essa entrevista, né, o CâmeraCast ou Sala de Visitas, você acompanha lá no nosso Spotify também, né? Então você pode abrir o Spotify e você tem na íntegra esse bate-papo, que é um espaço que abrimos com muito carinho. Aqui nós colocamos na nossa conversa, né, personalidades do esporte, aqueles que contribuem bastante para levar, né, o esporte para todos os cantos, né, de Guarulhos para a capital, interior, Brasil e quem sabe o mundo, né? Aliás, o Hércules está lá fora do Brasil, representando a nossa cidade, na Dinamarca. Mas hoje o Câmera Esportiva é um programa, né, ele é muito especial, porque comemoramos os 50 anos do estádio Arnaldo José Celeste, isso mesmo. Em 8 de julho de 1975, essa praça foi inaugurada, trazendo tantas alegrias, contando tantas histórias, revelando tantos atletas. Alguns seguiram o caminho do esporte, outros não, mas que tem na Ponte Grande um lugar cativo no coração. E para contar essa história da Ponte Grande, o Raí já coloca ali algumas fotos, trouxemos duas pessoas que traduzem muito bem o que é a Ponte Grande, a história desse próprio municipal. O Wilson, né? Wilson Davi dos Santos, primeiro atleta olímpico e ativista esportivo, e o professor Beto, que esteve lá na Ponte Grande no dia da sua inauguração. É isso mesmo. Você tem duas pessoas que conhecem como ninguém a história desse próprio municipal, essas pessoas estão aqui. Beto, eu vou começar com você, porque você esteve lá cortando a fita. Como é que é para você esse momento, você que é morador da Ponte Grande, inclusive, quando fala em Ponte Grande, a gente nota até que você se emociona, você defende como ninguém esse próprio municipal, 50 anos depois, qual é o sentimento? Passa um filme na cabeça e esse banner fala tudo, né? E a gente é chamado de doido, né? Por que você está fazendo esse banner? Eu falei, é quase que uma obrigação lembrar. Eu sou morador ali há 58 anos, fazia educação física ali com o professor Marcos, tive contato com o Elvio, com o Bernardes, e no dia da inauguração, 8/7, muitos alunos do Bittencourt e do Dom Paulo desceram lá para isso daí. Eu tinha 8, 9 anos de idade, então a gente não entendia o tamanho que ia acontecer. E então hoje, vendo o 50º de fundação do Estádio da Ponte Grande, você vê o tamanho que é o estádio para o Brasil, não é para... Porque pessoas que eu falo até para o Wilson, pessoas de fora, falando do estádio, você fala, caramba, eu moro ali em Guarulhos. Então você vê pessoas que valorizam pra caramba, e hoje aqui é um dia de festa, é um dia de comemorar, eu estou feliz pra caramba por estar participando dessa data, muito feliz, agradeço já o convite. Estou contente pra caramba, muito contente. É o quintal assim da nossa casa, né? Eu falo como morador, que lá tinha um campo, né? E meu pai jogava lá, meus primos, meus parentes, meus amigos faziam educação física lá, corriam lá, andavam lá. Só amor por esporte começou lá, né, Beto? Porque a gente tem que ter referência. Então eu quero lembrar de uma pessoa aqui, o Claudinho. O Claudinho, eu tive a ideia de fazer o primeiro um campeonato de futebol de botão. E eu tinha 8 anos. Eu ganhei um estrelão do meu avô e o meu primo. E aí, 2 jogos cada um. E eu falei, vamos fazer um campeonato de futebol de botão? Aí mas com 8 anos de idade, com chave, e o Claudinho tinha um almoxarifado lá. Ele é um almoxarife. E ele falou, pode fazer aqui. O cara já era apaixonado pelo esporte. Pode fazer aqui, vamos fazer. E nós juntamos 32 moleques para fazer um campeonato de botão lá. E você vê, tanta história, a lei do alto rendimento. Eu tô feliz pra caramba, É muita história, eu tô feliz. E aqui do lado ainda do Wilson ainda, e de outros atletas que eu vejo lá todos os dias, muito feliz. Ao lado de quem treinou, de quem construiu sua carreira dentro da Ponte Grande, que hoje vem com o agasalho emblemático da Aguaru, que era a nossa entidade, né, maior aqui do esporte, onde vários atletas vestiram esse agasalho. E eu vou pedir para fechar no Wilson, porque quando a gente conta a história, quando o agasalho azul chegava, metia medo, era esse aqui. Né?
Aonde Guarulhos chegava com esse agasalho, comentário era, chegaram, né, Wilson? Guarulhos chegou. E o que o Beto colocou é uma coisa importante, porque em 2023 nós estávamos fazendo os jogos regionais lá em Pinda, e o João do Pulo é de lá, né? Nascido em Pinda, mas também construiu a carreira aqui em Guarulhos. Grande João Carlos de Oliveira. E um senhor se aproximou ali do meu lado, vocês são de Guarulhos? Eu falei, somos, né? Nós estávamos em loco lá. E lá o João do Pulo, como é que tá? O João do Pulo não, perdão. E a Ponte Grande, como é que tá? Como é que tá a pista? Tá? Então até o pessoal do lado de Pinda também tem esse carinho pela pista, pelo espaço, né, Wilson? Você já num olhar mais atleta, como é que foi a tua história? Como é que você chegou lá na Ponte Grande? Que recordações esse espaço tão importante te traz? Hoje é um dia que é pesado, viu? Não é fácil a gente, quem teve toda uma vida ali, não somente esportiva, mas administrativa também, é um momento de você lembrar de grandes figuras do nosso esporte, né? Então hoje, se você vê aquilo da maneira como está, aquilo não era daquele jeito. A nossa pista de atletismo, ela tinha 315 metros. Ela passou por duas grandes reformas, uma por ocasião dos Jogos Regionais que foram realizados em 1978, em Guarulhos, e depois para os Jogos Regionais de 92. Né? Então, em 78 passou a ter 401 metros, houve um erro, e depois teve que ter uma nova reforma, quando foi por ocasião dos Jogos Regionais, quando já éramos potência no esporte, né? 1992... por ocasião dos Jogos Regionais, ficou com 400 metros, mas o ginásio poliesportivo, ele tinha só uma arquibancada também, houve uma grande transformação, uma arquibancada do outro lado, então toda uma reformulação, então muitos espaços ali foram anexados, onde está para ser inaugurado um campo de grama sintética, ali era uma área que também não pertencia a Guarulhos, pertencia a São Paulo, ao DAI, né? Nós participamos na época da cessão daquele espaço, é uma permissão de uso que veio para Guarulhos, né? E hoje está recebendo ali um gramado sintético. Então, quer dizer, tudo isso daí foi crescendo, né? A pista de skate não havia, então na época era só uma pista de atletismo, um ginásio e as duas quadras externas. Então, só que eu falo para você que quando eu falo que é uma data muito especial, que emociona a gente, o Beto falou agora aqui do Claudinho, né? Sim. E na minha cabeça, coincidentemente, estava passando a imagem não somente do Claudinho, mas do seu Edson Caldeira, que foi o zelador que com muito carinho... Nossa, para você ter uma ideia, a grandeza do Edson Caldeira, quando foi em 2007, por ocasião da passagem da tocha dos Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil, que foi no Rio, a tocha passou por... Guarulhos foi uma das cidades que recebeu a tocha. E nós fizemos questão de estar colocando o seu Edson Caldeira para transportar a tocha. Olha, você não imagina a luta que foi para o Neilton, o Anísio, né, o técnico técnicos e atletas de Guarulhos, tiveram para convencer ele para no dia ele ir lá carregar essa tocha. Você entendeu? Colocar agasalho e ele foi o segundo condutor. O primeiro foi o... Oh, meu Deus, que era o programa da TV Bandeirantes, da TV... O Mesquita, né? Otávio Mesquita e passou para o Edinho, a tocha. Você imagina né, a alegria. E nós sempre fazemos questão de lembrar dessas pessoas que têm um papel importante, como foi o Pedro Bueno, o Pedrinho, né, do Tomelzão, que foi atleta, o goleiro da Wimpro também. O Pedrinho também carregou a tocha de Jogos Pan-Americanos, Marli dos Santos. Então é um momento assim da gente lembrar de pessoas que hoje não fazem mais parte, muitos já se foram, inclusive a nossa querida Marli dos Santos, que foi nossa primeira atleta guarulhense a participar de um campeonato mundial em Düsseldorf, na Alemanha, ela participou. Ela foi campeã no Troféu Brasil durante 8 anos, recordista paulista, brasileira e sul-americana. E uma pessoa que se foi, que não existe uma homenagem, não existe nada. Nós estamos agora, através do vereador Ticiano, foi feita uma indicação na Câmara para poder colocar o nome dela na pista de atletismo do estádio Arnaldo José Celeste. Então é uma homenagem mais do que merecida. Como também no ginásio poliesportivo, nós estamos querendo homenagear o professor o Marcos Antônio Magnoni. Foi o meu primeiro coordenador, foi o nosso primeiro coordenador de atletismo. Foi um professor que dava aula no Dom Paulo, morador da Ponte Grande, esse mesmo. Esse aí foi na Aquasport, foi por ocasião que foi fazer uma visita lá com a tocha olímpica, né? Sim. Homenageá-lo. Aí são os filhos dele, o Caio e o Vinícius, é um amor muito grande. Falta a Beth, a esposa, né?
Mas é muito assim, esse daí foi um dos grandes personagens do esporte de Guarulhos. Né? Sim, sempre lembrado. Que deveria merecer uma homenagem, é mais do que merecida ter o nome dele em um ginásio, né? Até porque foi ele que trouxe a Marli dos Santos para fazer atletismo, a Marli era do handebol, foi ele um dos grandes responsáveis, como me trouxe também para fazer atletismo. Eu vim através de um convite dele junto com o meu pai, né, que foi campeão, foi atleta pan-americano, para fazer atletismo, e dia 4 de janeiro de 76, você vê, poucos meses depois da inauguração. O legal de trazê-los aqui é isso, porque a história da Ponte Grande está aqui. O Beto, que inaugurou, e o Wilson, que faz parte. A vida do Wilson, como esportista, se confunde com a Ponte Grande. Mas também nós reunimos alguns depoimentos de esportistas, né, que tem a sua história ligada à Ponte Grande. Eu quero começar com a Mara Munhato, né? A Mara também falou aqui para o Câmara Esportiva sobre a importância lá do estádio Arnaldo José Celeste. Olá. Hoje o nosso estádio Arnaldo José Celeste completa 50 anos de existência. Palco de tantas atrações, tantos eventos, tantas alegrias, tantas tristezas. O que dizer? É uma sensação única, sabe? 50 anos. Eu praticamente vivenciei a minha vida esportiva lá, na Ponte Grande e no Fioravante. Então aqui, parabéns à existência desse estádio, que ele se mantenha por mais 50. Um beijo no coração. O que eu noto, quando a gente pede para falar da Ponte Grande, eu noto brilho nos olhos. O pessoal se emociona quando fala da Ponte Grande. Aconteceu com vocês aqui na primeira entrada, com a Mara, nós temos outros depoimentos. É o espaço mais emblemático da cidade, na opinião de vocês? Com todo respeito aos demais, mas... ele e o Fioravante Ervolino são os mais emblemáticos, mas o estádio da Ponte Grande, ele teve a passagem por técnicos internacionais, pessoas que marcaram muita presença. Um exemplo, muita gente não sabe, mas um dos técnicos que teve de atletismo, além nós tivemos aqui o nosso querido Mosquito, né? Sim. Mas temos um outro companheiro dele de seleção também, que foi professor no ginásio da Ponte Grande de basquetebol, que foi até professor do Vanderlei Giorgetto, que hoje responde como diretor na Secretaria de Esportes. Vlamir Marques. Vlamir Marques, não precisa nem falar, bicampeão mundial, Olimpíada, foi o primeiro atleta do Brasil convidado a participar dos Globetrotters. Então, assim, tem muita história ali. Se falar de técnico, você tem aqui o Matsura, que foi técnico olímpico, você tem atualmente você tem Neilton, tivemos o Nakaya, né? Então, assim, são personagens assim que têm uma importância, uma relevância, não somente para o esporte, não é da cidade, é do mundo, esporte do mundo, porque viajaram, romperam fronteiras, aí representando não Guarulhos, São Paulo, Brasil, né? Então, assim, é uma coisa do outro mundo. A própria Mara. A Mara é uma técnica fora de série. Temos a Marisa. E a Mara, ela passou pela Ponte Grande na época do professor Bernardes, do professor Elvio, esses grandes personagens. Nós vamos falar isso, eles abordam isso. E que você vê, a Mara fez parte da primeira campanha do Ótimo Atleta. Foi da campanha do Ótimo Atleta que nós tivemos aqui em 1980. Foi quando nós conseguimos trazer João do Pulo para cá, João Carlos de Oliveira, trazer a Conceição Jeremias, e o Zequinha Barbosa, que era reserva. O Zequinha era reserva meu e do... Quem é na foto aí? Aí é o César, ele é falecido esse atleta, ele foi atleta do Cezão, ele era do lançamento do disco. Aí já a equipe que nós somos campeões dos Jogos Abertos do Interior, né? Celso Matsuoka, Degivaldo Bernardino, eu e o Sabiá. O Degivaldo, que é aquele segundo, ele foi um dos que começou em 1975, começou antes que eu, bem Inaugurou antes. a pista lá. Um pouquinho antes. Aqui você tem o professor Marcos Magnoni, com o professor Ivania Costa, o professor aqui o Matsura do lado direito, aqui com aquela blusa ali, e aqui a Celi Pereira dos Santos, a Celi Pereira, que é aqui, ó, do lado esquerdo aqui, foi atleta, hoje trabalha. Aí essa turma, o Cezão, o Degivaldo, eu,
Aí já no Ibirapuera, né? Com o Padre Garcia, que é um dos símbolos do nosso esporte aqui. Aí no Ibirapuera já, né? Aí no Ibirapuera, né? Mas aí foi durante a conquista do Troféu Brasil. Aí foi uma das provas do Troféu Brasil que nós vencemos. Você caiu aí, Wilson? Não, aí eu acabei de passar o bastão pro Zequinha Barbosa. Ah, bom. E dei um grito, vai Corinthians, vamos lá, Zequinha. Ô, Betão, quando você olha essas pessoas rodando as Aí a Solange Raimundo, que é sobrinha da Marli dos Santos, é na Ponte Grande aí, ó, lançamento do disco, Jogos Regionais. Aí a Dalva, a Dalva também, Tomoko, que é também atleta lá, também, já, também todos com camisa de adoção. Ah, essa foto aí, legal, dá uma parada nessa foto. Essa foto aí, você não imagina a história dela, tá vendo? Ali você tem ali, ó, do lado direito aqui a Marli dos Santos ali em cima, embaixo o Degivaldo, eu, ó, Antônia Mainardi, Ricardo Kodama, aqui o Matsura, professor Ivani, professor Marcos Magnoni, ali a Solange, a Priscila. Nossa, meu, essa foto aí a gente olha, Hétero Mattioli, é muita gente. Que ano é essa foto aí? Essa foto aí foi conquista dos Jogos Abertos de 1978, foi em Americana. Legal. Aí eu falo para você, olha essa foto, só atletas de Guarulhos. Aí não tinha, ó, aí não existia nem a campanha Dote um Atleta ainda. A gente fazia o esporte por amor. Você recebia 2 passes de ônibus, um para você ir embora para voltar, e tinha um leite. Nessa época que você está falando, ó, nessa época, na Ponte Grande. Só uma observação, Wilson. Segura essa daí, tá assim. Só uma observação. Nessa época, pessoal, não existia nem a secretaria ainda. Não, era Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Era o antigo DEC. A secretaria veio em 82. Isso. Continua, Wilson. Aí, ó, eu estou recebendo a premiação dos Jogos Regionais que foi realizada em 78 em Guarulhos, do José Astolfi, que foi árbitro da Federação, Confederação de Futebol, chefe dos árbitros, né? Então ele era um amante do esporte de Guarulhos. Aí nós participamos aquela foto ali é uma outra de um outro Jogos Abertos que nós vencemos, né? E do lado direito aqui tem a minha foto. Nessa época eu tinha cabelos compridos. A minha voz continua a mesma, né? Mas meus cabelos... Você era bonito, hein? Era bonito, Belo era. perfil, hein, Wilson? E do lado da Priscila, a professora Priscila Salchuk. Legal. Nós fomos para um campeonato internacional Semana Del Mar. Foi a primeira vez que o atletismo de Guarulhos saiu para essa competição. Aí foi quando nós fizemos... Isso é de 1976, com o prefeito Valdomiro Pompeu. Do meu lado ali... Está o professor Antônio, o Marcos Antônio Magnoni, o Dr. Newton Evans, do meu lado está a atleta Eliane Bernardo, do salto em altura, a Ieda, o Luiz, né? Então, todos os atletas de Guarulhos. Aí nós foram 5 que foram para os Jogos Abertos, para o Campeonato Brasileiro Juvenil, em Belo Horizonte. Aí já é uma outra foto, né, com aqui o Matsura, a Marli, o Degivaldo, eu, a Inês Maria Pacheco e a Eliane Bernardo. Todos de Guarulhos. Tá vendo aí? Os Jogos Regionais e Jogos Abertos. Então você vê aí a alegria, você vê a empolgação. É uma época que você vestia a camisa, você tinha orgulho de falar que era guarulhense. E mais importante do que isso, foi uma época em que Guarulhos saía nos jornais só com notícias negativas. O esporte começou a mudar essa imagem. Ô Wilson, uma pergunta se eu passar para o Beto. Quantos atletas mais ou menos a gente tinha essa época treinando na ponta? Você lembra? Olha, no atletismo, são várias categorias, né? Sim. Então, mas assim, mais ou você menos tem um pé número. mirim. Nós tínhamos aproximadamente, sem exagero, uns 200, 250 atletas. Eram vários períodos, né? Mas era iniciação, infantil, juvenil, adulto. E o legal, né, Betão, é poder testemunhar isso, né? Você vê referências do esporte ali, medalhistas treinando na sua frente, né? Eu vi o pessoal treinar ali, porque todos os dias a gente descia para o estádio, que era a referência nossa da região ali, né? E fazia educação física lá, o professor Marcos ou o Macarrão lá do Bittencourt mandava a gente descer. E engraçado que em janeiro a gente tem uma noção aqui interna de como é a história do estádio. E quando você sai, quando eu estive lá em Brasília, lá no seminário de esporte, e aí eu comecei a comentar, até o Vidal, eu mandei uma mensagem para você lá, tá? Aí o pessoal lá falava, eu tenho como para mim, o estádio da Ponte Grande, ele tem a mesma importância do que o Pacaembu para o futebol. Pessoas de fora falando isso. Então, quando você escuta de outras pessoas, e fora, como eu vou falar como espectador, torcedor, Telecat teve lá, você acredita? Eu lembro, assisti Telecat. Aí era Ponte Grande Campeonato também, da Forja dos Campeões e todas as modalidades que a gente imagina teve lá. Então,
a história ela é tão grande, Abertura da é tão Olimpíada grande, Colegial. é tão grande. E quando você vê essas fotos aí, e eu, todas as aberturas, e engraçado que eu tive lá, de todas as formas, como Aí, ó. fanfarra, ó, porque... Esse é o precursor, o que iniciou a Olimpíada, Que esse a daí é o- Olimpíada Colegial Guarulhense. Seu Joãozinho. Foi Joãozinho Freitas junto Joãozinho. com o professor Milton Rezende e o professor Maurício Vieira. Foram os três que fizeram a primeira Olimpíada Colegial em Guarulhos. Você vê, esse aí é outro merecedor de uma homenagem, pô. O que Sim, estão claro. esperando para colocar o nome dele no ginásio? Então nós estamos agora encaminhando para a Câmara Municipal algumas homenagens. A Marli dos Santos para a pista, o Joãozinho Freitas para o ginásio do João do Pulo, que não tem nome ainda. Eu acho que a Olimpíada Colegial Guarulhense deveria ter o nome dele. E o Marcos Olimpíada Magnoni. Colegial Com certeza. Guarulhense e o nome dele. Aí, ó, essa ideia, boa foto ela é ideia. icônica, viu, o Tassinho? É que ele não tá. O Tassinho deu uma cortada. É palmeirense, ele tá meio revoltado, meio chateado. O que Mas você cortar aí, Tassinho? essa foto aí, ó, ela percorreu, você não imagina quantos lugares do Brasil ela percorreu. Por quê? Porque você vê aí a realidade do esporte. Olha o garoto descalço. Tá, olha ali, ó. Tá vendo a realidade, ó? Uma Olimpíada Colegial, o garoto competiu descalço. Não tem, então, hoje, você faz um atletismo... Não só descalço, mas de camisa polo. Quer dizer, não tem uniforme apropriado. Então, você do tem, jeito você que tem foi escola correu. como o Colégio Progresso, que tem um colégio particular que tem condição, e aí esse outro. Essa foto aqui, ó, essa foto aqui também é uma foto que nós tínhamos... Você vê, nessa época nós não tínhamos um ônibus na prefeitura, nós tínhamos 2 ônibus. 2 ônibus para transportar os atletas de Guarulhos e tínhamos mais umas 10 peruas só da secretaria e outras que você precisava vinha de outros locais para atender, para levar para as competições. Igualzinho Você vê que hoje, aqui, né, ó, Wilson? Então, mas aí você vê, rapaz, é uma situação chata. Você vê, ali tem o professor Ivani que estava até chutando o meu tênis. Eu estava com um tênis novo, ele veio, tá vendo ali? Acho que você não gostou azul. muito, né? Não, eu só olhei na hora, né? Ele é meu professor, é meu técnico. Aí nós saímos para fazer competições, treinamento. Aí é uma abertura da Olimpíada Colegial lá no estádio da Ponte Grande. Aí, ó, você vê, aí, nessa foto eu fico até emocionado porque eu vejo o meu pai ali de militar. Meu pai, ele veio representando o 15º Batalhão, meu pai foi Onde está o seu coronel. pai na foto? Lá em cima, um pouco para cima do NEF, ó, tem o NEF, tem um outro, uma pessoa lá em cima, lá, tá vendo? De militar. Então o De Carlos, o NEF, o professor Milton Luiz Hiller, né, que era o secretário de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Então o Alberto Zappa aqui à minha direita, ali ao lado do De Carlos. Então o Moreira Luna, que foi presidente da Câmara Municipal logo ao lado do meu pai. Então são personagens. E aí é uma outra página da Ponte Grande, né? Uma outra característica. Nós tivemos vários shows artísticos no estádio da Ponte Grande. E todos eles colaborando Paralamas do com o Sucesso, hein? fundo Que da beleza, campanha hein? do Ótimo Atleta. Esse daí foi o show do Paralamas. Era onde? Na Esse é o pista? Herbert O show era Viana, na pista? Na pista de atletismo, pouca gente sabe disso. Então, ó, aí nós tivemos... Pouca gente sabe. Paralamas do Sucesso, nós tivemos Engenheiros do Havaí, tá vendo? Esse é do Paralamas. Engenheiros do Havaí, tivemos um show do Chitãozinho e Chororó. Olha só o A gente naipe associa ao Tomeu, né? Eu, sinceramente, eu também ali, não foi sabia. Foi aí na Ponte Grande, ali, ó. Ô, Geral, vamos gerar aqui os depoimentos, pessoal. Agora vamos ouvir o Baggio, né? José Alberto Baggio, técnico da Prov, que também tem sua história ligada lá na Ponte Grande. Alô, amigos do Câmara Esportiva. Professor Baggio do vôlei de Guarulhos, da Prov, passando para comemorar junto com vocês os 50 anos do Estádio Municipal Arnaldo José Celeste, o ginásio da Ponte Grande. Um complexo esportivo de muita história, de onde surgiram vários atletas olímpicos aí da nossa cidade, representando o nosso país. Eu tenho várias passagens aí, desde OCG, Jogos da Primavera, atuei como árbitro de atletismo nos Jogos Regionais de 92 e nos Jogos Abertos de 93. Realizamos durante vários anos o trabalho do voleibol de base. Atualmente mandamos nossos jogos no Campeonato Paulista e vários jogos da equipe adulta, tanto na Superliga recente como o Campeonato Paulista e Superliga do passado, com Palmeiras, com Corinthians. É um local de muita história, de muita importância para o cenário esportivo da nossa cidade. Um abraço aí a todos. Grande Baggio. Eu tive o cuidado, amigos, de também trazer depoimentos daqueles que também Com certeza. frequentaram e trabalharam no ginásio, né? A gente fala muito da pista, mas o ginásio, né, Beto, tem muita história, né? Tem alguma que você lembra, assim, no ginásio? Alguma competição, algum momento que te marcou? O primeiro fato... Pode falar daqueles gols bonitos que você falou. Não, que fazia o primeiro também. fato que me chama muita atenção é
Meu pai jogando bola lá, meu pai hoje, com mais de 80 anos, jogando, porque era um campo de futebol ali, no meio, tinha um campo do início, eu ia lá moleque já, e uma coisa era o leite que o pessoal dava. Ela vai falar daqui a pouco, A cantina. E ali, e era o acesso, uma coisa que me chama muita atenção hoje, que eu falo que a minha briga, a minha bandeira é projetos de acesso, e você tinha o acesso. Então você tinha ali a escolinha de handebol, aí você ia atletismo, e você tinha o acesso. O pessoal chamava. E educação física ali das escolas, né? Então você... Parece que a porta ela estava mais aberta. Estava mais aberta. Então isso favorecia a quem queria ter o contato. Por mais que a pessoa não... eu não vou ser um atleta de alto rendimento, mas teve o contato. E eu acho que isso é o que mais marca, assim, de maneira positiva nessa época aí do início do estádio. Isso aí é muito importante e hoje se mostra muito mais importante que o acesso é tudo, né? E nós temos essa ferramenta e podemos usar melhor. O Wilson lembrou alguns nomes no início do nosso bate-papo. Eu vou trazer um nome agora, que é um nome muito importante, desse profissional que jogou na Ponte Grande como atleta. Chegou à seleção brasileira, hein? Washington. Olá, eu sou o Washington Nunes, sou treinador de handebol da equipe de Guarulhos. Estamos aqui nos Jogos Regionais em São José dos Campos, vamos fazer a final do Sub-21 contra São José. Fui treinador da Seleção Brasileira Juvenil, Júnior, Adulto, fui a 3 Jogos Olímpicos e essa trajetória só foi possível porque eu comecei handebol na Ponte Grande, que hoje completa 50 anos. Comecei com pessoas incríveis como Elvio Martins e Bernardes, professores que me fizeram ser professor de educação física, que me fizeram ser treinador de handebol. A minha relação com aquele espaço é enorme, muitos treinamentos, participei da minha primeira Olimpíada Colegial, tive o prazer de treinar, e eu treinava handebol na quadra, e no atletismo tinham grandes nomes que foram aos Jogos Olímpicos. Então, um momento marcante de Guarulhos, muito grande, muito forte no esporte, e que aquele espaço é um espaço de muita gente, de muitas atividades, e eu tenho memórias e lembranças incríveis das pessoas e do trabalho que foi feito lá. Um grande abraço a todo mundo e parabéns pela Ponte Grande. O Washington traz um depoimento importante, né, Wilson? Porque talvez muita gente não saiba, mas nós tivemos handebol lá, tivemos o futsal lá. Claro que nos últimos anos a Ponte Grande ficou conhecida como a casa do Vôlei Guarulhos. O Vôlei Guarulhos mandou suas partidas ali. Mas tem na sua história, essa oportunidade de abrir para outras modalidades e revelar profissionais para a seleção, não só no atletismo, mas também dentro da quadra, né, Wilson? Com certeza, esse é um principal papel, né? Sem contar a função social, que eu a considero a mais importante, né? Certo. Através do, você vê, como o Beto comentou, as escolas levavam os alunos também até o estádio e os alunos que faziam educação física na escola, quando eles olhavam os grandes atletas ali, verificavam, viam aqueles materiais diferentes, como os colchões de salto em altura, como um ginásio coberto, é uma coisa totalmente diferente para eles, é um outro mundo. E a oportunidade de receber o convite, eles treinando lá, os técnicos de olho, para fazer parte daquelas equipes. Então, foi um período que e continua sendo, né? Esse período de transformação na vida das pessoas. Você trabalhar a socialização, trabalhar... Sabe, a humanização a Ponte com foi eles. o primeiro ginásio da cidade? Não, foi o segundo, né? Foi o Fioravante, depois veio a Ponte Grande. Foi o segundo ginásio coberto da cidade, né? Foi. E é legal, né, Beto, ouvir isso do Washington, né? E o engraçado que tem algumas coisas que nem o Jonatas Cruz, melhor brasileiro na última São Silvestre. Ele faz parte dos treinos dele lá do estádio. E, às vezes, o legal é a gente falar isso, porque tem muita coisa boa e as pessoas não sabem, né? Uma coisa boa que você está falando é assim, a gente fala, a Ponte Grande ela é muito versátil. A gente tem o atletismo, a gente tem o futsal, a gente tem o vôlei, a gente tem o basquete e também o futebol americano. O Paulinho vai... Vamos ver o Paulinho primeiro e você completa? Solta o Paulinho aí do Rhinos, tem final nesse sábado, mas o Rhinos, futebol americano, treina na Ponte Grande. Vamos conferir aí. Bom, meus amigos do Câmara Esportiva e a todos os esportistas guarulhenses, quero aqui desejar os parabéns ao nosso estádio Arnaldo José Celeste, onde desde jovem praticamos muito esporte lá pelas Olimpíadas Colegiais e tudo mais, e hoje
o estádio nos proporciona o nosso treinamento do Guarulhos Rhinos Futebol Americano, do Flag, e é uma honra estar participando com todos vocês nesse momento, desse momento marcante para a nossa história da nossa cidade, que é a comemoração dos 50 anos do Arnaldo José Celeste. Estádio esse que todos os esportes ele consegue abrigar e dar oportunidade para que todos exerçam a sua atividade. Um abraço. Bom, tá aí o Paulinho. Desculpa até te cortar, Beto, mas a gente entra nesse Eu ia falar assunto em cima dele. Porque teve a final de futebol americano Flag lá, Campeonato Paulista, foi lá no estádio, há uns 6, 7 anos atrás. Sim. Você vê o tamanho que é o estádio e a possibilidade que tem de várias modalidades. E é bom lembrar. E tem um rugby também lá, que treina lá. Olha só o leque de atividades e modalidades que tem o estádio que proporciona. E movimenta pessoas, né, Beto? Além dos profissionais envolvidos ali, atrai o público, né? Porque você vê ali, ó, o bairro da Ponte Grande não é um bairro pequeno. Não. Aí uma outra pergunta que eu faço para vocês, além disso, tem a proximidade com a Penha ali, né? Não sei se o pessoal da Penha vem para cá, frequenta, enfim. Muita gente, às vezes não sabe, por exemplo, ali também é um centro de referência, muita gente não sabe, do TAF. Muitos candidatos de concurseiro do vem TAF fazer o condicionamento físico na pista. Vem fazer, porque ali é o modelo. O que seria TAF, Beto? Treinamento de aptidão, teste de aptidão física. Todos têm concursos das forças policiais, né? GCM, Polícia Militar, Barro Branco. O teste físico é Branco. feito aqui. E os treinamentos de atleta, eles fazem aí, eles vêm fazer aí. Então tem essa abertura ainda. O estádio proporciona para esse pessoal vir fazer esse treino. É tanta coisa que o estádio proporciona. A gente ia ficar aqui mais 50 anos só falando dos primeiros 50 anos. Betão, você é um frequentador também por recreação na Ponte Grande. Mas mais ou menos, você tem uma ideia de quantas pessoas ali, não dá 30, 40, não o número exato, mas a população tem usado a Ponte Grande, o bairro tem usado a pista, como é que funciona? Então, ficou um período parado aqui o ano passado, né? Por causa das obras, né? Então, normalmente as pessoas utilizam, porque na Ponte Grande, o local para caminhada, vamos fazer uma caminhada, atividade física de lazer, uma caminhada de saúde. É só esse local ali na região, porque é uma região muito populosa, com muito trânsito. Então, mais seguro hoje é o estádio da Ponte Grande. Tem os horários pré-determinados. Então, acho que é das 7 às 10, a secretaria pode falar. Treinamento, né? E é um lugar hoje que é a opção, a primeira e única opção de todos esses moradores. Hoje a Ponte Grande está em torno de 38 mil habitantes. Então é uma área fundamental para os moradores, sem assim levar em consideração o alto rendimento e as modalidades. Mas para a caminhada, ali o pessoal faz fisioterapia, ali tem muitos fisioterapeutas que levam lá seus pacientes para fazer caminhada lá. Tem um leque de coisas que a gente às vezes não vê, e o tamanho da importância. Além do Wilson, outro ativista do esporte conversou conosco, deu o seu depoimento sobre a importância da Ponte Grande, Eduardo Vela. Estádio Arnaldo José Celeste, como muitos conhecem, Ponte Grande, 50 anos hoje. Para mim foi um grande prazer passar por esse estádio, toda a minha adolescência, disputando os campeonatos de atletismo ali, professor Antonieta, conselheiro Crispiniano, enfim, foi ali onde boa parte da minha formação se iniciou dentro do esporte. Então, parabéns, e que, de fato, esse novo ciclo, nova era desse estádio, desse monumental aparelho esportivo na cidade de Guarulhos, prospere e possa formar grandes jovens assim como me formou. É isso aí, parabéns. Wilson, esse é o papel da Ponte Grande, né? Com certeza. A gente sempre fala alto rendimento, você foi para o alto rendimento, por exemplo, mas nem todos irão para o alto rendimento. Não. Mas serão encaminhados, como o Du, por exemplo. A grande maioria não. A grande maioria não, exatamente. Mas se tornarão cidadãos, serão como empresários, Vela, né? como Vela e como muitos outros que passam por lá, como o Beto. O Beto foi atleta também. E que teve a oportunidade, né, o Wilson, de trabalhar com nomes. O Vela foi aluno da professora Antonieta, estudou no Conselheiro. Eu sempre brinco que o Tassi é o recordista de medalhas do Conselheiro, mas é uma brincadeira, mas é uma verdade, porque o Conselheiro era a principal potência
Na Olimpíada Colegial Guarulhense, Então, uma das, né? quando a gente fala de Olimpíadas Colegiais, são fases, né? São eras. Sim. Que começou houve a era do conselheiro. E por quê? Quando você fala em conselheiro, muitos dos profissionais, os professores do conselheiro foram contratados na prefeitura. Por quê? E foi justamente devido à Olimpíada Colegial. Disputada na Ponte Grande, né? E depois, opa, vamos formar equipes esportivas. Aí convidaram quem? Esses professores. Muitos não tinham nem curso técnico, eram professores de educação física, mas que depois se especializaram e foram os que, graças a Deus, na era dos anos de 76 aos anos 80, nossa, eu estou falando até 79, sem patrocínio, sem nada, conseguimos resultados maravilhosos. O handebol, o vôlei masculino, para você ter uma ideia, foi vice-campeão dos Jogos Regionais em 78 no ginásio da Ponte Grande. E jogando contra uma Pirelli. Você sabe que tinha o William Montanaro. Uma coisa, o Zeco participou dessa equipe. É uma coisa do outro mundo, pô, você entendeu? Perderam de 3-0, mas, era uma equipe de juvenis, nossa, contra adultos. Então, nós temos muitos profissionais, rapaz, que construíram essa história. Pessoas, sabe, com muito louvor. Alguns, infelizmente, se foram. Muitos permanecem, como a professora Antonieta, sabe, o Zé Roberto, o Teixeira, o professor Bernardes. Mas então são pessoas, o Mosquito, nós temos que valorizar essas pessoas, sabe, rapaz? Essa pista, você só, desculpa cortar, mas um parênteses, que é uma dúvida que já me perguntaram isso. Ela sempre foi carvão? Não, ela foi pior, ela foi terra, né? Precisa de areia. Ela inicialmente, quando eu comecei a treinar, ela tinha 315 metros, né? E ela curva muito, muito fechada, até ocasionava algumas lesões aos velocistas, né? E depois, quando foi por ocasião só de 78, que ela passou a ter 401 metros. Depois, qual é a medida oficial dela hoje? 400 metros. A medida oficial de uma pista de atletismo é 400 metros. Essa pista ela tem uma característica diferente. Ela tem as retas mais longas um pouco, mas dentro de uma medida oficial pela IAAF. E tem as curvas mais curtas um pouco no limite mínimo também, né? Que foi feito isso fruto da última reestruturação que foi feita em 92. Certo. Por um árbitro da Federação Paulista de Atletismo. Vamos chamar Joaquim Cruz agora? É meu companheiro de corrida, hein? Agora o nome de peso falando da Ponte Grande. Vamos conferir aí. Oi, pessoal, Joaquim Cruz, medalhista olímpico de 1984 e 88. Estou passando aqui para desejar 50 anos de aniversário aí do estádio da Ponte Grande. São 50 anos servindo a comunidade. Feliz aniversário, aquele abraço. Agora, quando o nome de peso desse parabeniza a Ponte... Como nós tivemos o Zequinha, quando teve aquele episódio da pista lá, que depois nós vamos falar, né? Também entrou lá dos Estados Unidos, né? O Zequinha Barbosa, pé da vida com os carros da pista. Isso prova, né, Wilson e Beto, a importância desse espaço, também para grandes nomes do nosso atletismo. Eu quero destacar a luta quando teve o episódio dos carros e também, é uma coisa que, que luta foi da estação de esgoto para brigar. E ali foi uma surpresa boa, porque a gente juntou ali mais de 400 pessoas. Só um parênteses em cima do que o Beto está dizendo. Ali no fundo da Ponte Grande, onde está sendo feito o campo de futebol hoje do Projeto Gramadão, aquela área, me corrijam, amigo, se eu estiver errado, mas aquela área não pertencia, essa parte do fundo do campo. Eu falei isso aqui no início. Foi o que o Wilson falou, verdade, que era uma área que não pertencia à Prefeitura de Guarulhos, ao governo do Estado, e havia uma ideia para a construção de uma estação de tratamento de água em cima desse campo que nós estamos vendo na parte de baixo do vídeo. Continua. E ali foi a hora que fala, nossa, revivemos ali, parece que deu uma levantada no pessoal. Não, foi o bairro inteiro lá, né, Beto? Porque foi moradores, a minha mãe falou, não, que isso? Foi pessoal do rugby, pessoal do atletismo, pessoal do basquete, pessoal do futebol, pessoal que anda, caminha ali, pessoal do handebol e das lutas, da arte marcial, e o pessoal se juntou ali espontaneamente. Eu lembro disso aí. O Wilson estava lá todo mundo pôde falar, mas sem tendência partidária, nada, mas uma luta pelo esporte.
pelo espaço. Porque nós sofremos com áreas, e o São vai lembrar, houve até uma tentativa junto com a Federação Paulista de Atletismo de um projeto para uma nova pista de atletismo aqui em Guarulhos, e um dos motivos para a não concretização foi a falta de área. Então nós já não temos área na cidade, né? E o pouco que tem, tira, é complicado, né? E só para terminar, e ali foi um momento, acho que a gente falou, tem luz no fim do túnel, Sim, porque o pessoal está unido. Quando se une, vai, né, Beto? O pessoal está unido e para mim é uma parte mais, assim, mais importante que eu vejo nesses últimos anos, foi aquela união do pessoal. Eu quero colocar um depoimento, que eu quero que esse depoimento os amigos prestem bastante atenção. Mara. Põe na tela aí. Eu sou a Lausida, professora, sou do handball. Venho falar aqui da minha história junto com a Ponte Grande, né? Hoje 50 anos, foram tantos momentos vividos naquele local. Comecei a frequentar a Ponte Grande na iniciação do handball com 11 anos de idade. Naquela época a gente tinha o passe escolar, ia, voltava. No final do treino tinha um leitinho sempre, se tivesse calor era gelado, com uma fruta, se tivesse frio era um chocolate quente, um café com leite, com todo o carinho das merendeiras que ficavam lá na saída esperando os atletas irem para casa. Disputei vários títulos lá, fui muito feliz, muito feliz naquele espaço, naquele lugar. Vários títulos de Campeonato Paulista, Jogos Regionais, teve uma edição que foi em Guarulhos. O que marcou demais foi uma final de Liga Nacional e outros jogos, né, de Campeonato Brasileiro, Taça Brasil de Clubes. O ginásio ficava lotado, o pessoal da escola não entrava, ia lá para assistir handball. Tinha equipe masculina que também era muito unida, junto com o feminino, a gente assistia muitos jogos um do outro. E tivemos várias categorias ali, né, sempre de ponta. E fora isso, era muito gostoso frequentar o local, porque era uma confraternização geral, né? Tinha o pessoal do atletismo, que eram muitos, né? Depois foram vários atletas olímpicos ali, e que a gente conhecia e tinha o maior orgulho. Tinha o voleibol que treinava na quadra externa. Era um ginásio que vivia lotado. Os idosos que iam caminhar, enfim, os funcionários, né? O seu Edicinho, quanta saudade. O professor Bernardes, né, que foi o que começou tudo isso, tanto no feminino quanto no masculino, o professor Elvio. Enfim, é uma parte da minha vida que marcou demais, que eu nunca vou esquecer. A gente, com certeza, quem viveu tudo isso ama Ponte Grande. Bom, Wilson, comentar esse depoimento da Lausida. Nós deixamos por último propositadamente, porque acho que a Lausida consegue resumir bem, né, o que foi a Ponte Grande, né, para aqueles que disputaram campeonatos, que viveram não só a competição, mas um entorno, né? A Lau lembrou do leite, você no começo, o Tassinho também sempre falava isso. Os passes, e aí, ônibus. E aí, Wilson? A emoção bate, né, Wilson? A emoção bate porque você vê que são modalidades diferentes falando das outras. Você vê, eu citei o basquete, citei o handebol, citamos o futsal, ela citou o atletismo, citou o vôlei, citou o basquete. Então, assim, era uma irmandade. Tanto é que você vê, são amizades, é o que eu comento com as pessoas. Eu falo assim, onde é que você tem hoje a possibilidade de amizades de mais de 50 anos? Eu tenho amigos de 50 anos. Aquele Degivaldo Bernardino, eu jogo baralho com ele quase toda semana. Vou jogar tranca na casa dele, vou na casa do filho dele, o Marcos, que é empresário do Traia Véia. Vou a Celi Pereira. Então, assim, tem pessoas que você fala, caramba, 50 anos você tem... A amizade de hoje é uma coisa supérflua com a questão do celular, mas vamos deixar isso para lá. O que é mais importante de tudo é que nesse aniversário, é um trabalho de conscientização que o Beto fez, a gente está batendo nisso já faz um certo tempo. Nós ficamos o tempo aguardando um ano. Por quê? É um trabalho de conscientização da importância que tem esse espaço no bairro da Ponte Grande para milhares de pessoas. E a responsabilidade que tem que ter os nossos políticos hoje de não somente permanecer do jeito que está, mas trazer melhorias. Então, o que a gente espera? A gente sempre está batendo nessa tecla como ativista esportivo, a questão da zeladoria. Não é só a Ponte Grande, mas hoje vamos falar da Ponte Grande. Nós precisamos de uma zeladoria.
Ali quando vocês falam, são todos os próprios. Quando vocês falam, nós falamos aqui todos, muitos citaram de senhor Edicinho, do Claudinho, da equipe de manutenção. O estádio da Ponte Grande, ele tinha uma equipe de manutenção, eram 8 funcionários, 8 funcionários, fora o zelador. Tinha o Maquininha, tinha o Claudinho, tinha muitas pessoas ali. Você precisava fazer uma manutenção, tinha um que ia lá, já mexia na parte de encanamento, outro na parte elétrica. O que acontece hoje? A maioria dos estádios hoje não tem zeladoria. As pessoas foram morrendo, foram aposentando, foram indo embora e não teve a reposição. Então, o nosso pedido hoje aqui ao prefeito Lucas, né, é que abra concursos para que, já sabemos que a situação no momento é adequada. Hoje ele está fazendo o que pode, nós temos que dar mão à palmatória, ele está fazendo um bom trabalho, o prefeito. Mas na medida do possível, valorizar essa zeladoria. Nós vamos ter um Tomeuzão aí também, que daqui a pouco ele vai ser reinaugurado, e não tem funcionários para trabalhar no Tomeuzão. Como é que vai ter que fazer? Vai tirar daqui para pôr ali? Vai ficar pior em outros lugares. Então nós temos que ter essa reposição, e não somente na zeladoria, mas também dos profissionais. Nós falamos aí, você vê, a Láuzida, nós somos funcionários, temos mais de 40 anos. Muitos estão indo embora, o Nakaya já foi, Lafayette já foi, do atletismo, de outras modalidades estão indo vários outros profissionais, e o quadro da secretaria está enxugando, e a população está crescendo. A responsabilidade do município, como do Estado, como o Ulisses sempre fala da Constituição aqui. Artigo 217. Artigo 217. Se tiver na ponta aí, pode pôr, gente. É direito da população ter acesso ao esporte e atividade física aí, e ao lazer. Na tela. Você entendeu? Então, o próprio Edu, em cima disso que você está falando, a gente recebeu o Eduardo Exposto, não sei se você teve a oportunidade. Excelente, é um excelente profissional, está fazendo um trabalho de ponta na secretaria. O Edu foi muito lúcido, falta RH. É isso que você está falando. Isso. Falta professor, falta zeladoria, controlador de acesso. E tem que contratar antes que esses poucos que tem aqui vão embora. Por quê? Porque você tem que trazer um grupo novo de profissionais que vão passar no concurso, mas eles têm que adquirir um pouco a experiência, você tem que ter tempo de repassar a experiência para eles. Você imagina o quanto que não perderam aqueles que perderam na Caia, que foi embora de Guarulhos. Sim. Um técnico que passou 10 Olimpíadas, 3 como atleta e 7 como técnico. Gente, é uma perda. O Neilton, do nível do Neilton, o professor Neilton, que tem filho olímpico, tem outros que conseguiram, inclusive, através do filho dele, de um outro atleta, conseguiram trazer o equipamento de musculação para Ponte Grande. Que está ali, agora você vê o Balotelli. Agora você vê, o local não condiz com a realidade do equipamento. O Lucas já fez a promessa, vai passar por uma reforma, tudo. Você me comentou uma vez comigo que tem equipamento lá da tua época de atleta, né? O que havia lá que foi substituído agora, eu até chorei, porque eu fiz supino, fiz meio agachamento, a Marli dos Santos, João do Pulo, todos nós fizemos alguns exercícios. Então é uma coisa meio chata, sabe? A gente precisa, nós estamos, a preocupação nossa é muito grande. É muito grande por quê? Porque o tempo está se esvaindo. Os poucos que tem daqui a pouco estarão indo embora e não tem reposição. Então, cada vez que sai um técnico, cada vez que sai um professor que trabalha com atividade física, é 1, 2, 3, 4, 5 espaços que perdem o profissional. Então, hoje, a consciência, nós temos que ter na consciência o seguinte: dinheiro investido no esporte não é jogado fora, não é perdido. Você vai economizar na educação, você vai economizar na cultura, você vai economizar na saúde. Cara, tem dados, eu passei para vocês alguns dados esses dias, que R$1 investido no esporte, você tem R$27 de retorno. Se você tem uns espaços apropriados, espaços em condições de sediar grandes espetáculos, competições, é restaurante, é hotel, é transporte, vem dinheiro para a cidade, produz, sem contar a indústria do tênis, da camiseta, movimenta tudo. Isso que você está falando, isso é legal. Eu acho muito interessante isso. O Guarulhos poderia ser um espaço, um polo para as federações e confederações, Por que eu digo sua localização. Exatamente, por causa do aeroporto. Não sei se polo seria a palavra mais correta, tá aí o Tassinho colocando na tela. Mas porque nós temos o aeroporto. O investido é 23,36 de retorno, cara. Agora está esperando o quê? Eu sou sincero. Eu estou me inscrevendo agora no início dos trabalhos na Câmara Municipal para falar na Tribuna Livre.
Sim. E eu vou tentar conscientizar os vereadores sobre essa importância. Não adianta só aquele discurso que R$1 retorna 3, não é 3, 4, não. Você vê os números novos aí, eu passei todo esse trabalho e vou levar para a Câmara Municipal. Então tem que conscientizar os vereadores, tem que conscientizar as pessoas dessa importância. E independente daquele retorno que você vê, não precisa falar do poder de transformação que o esporte tem com a criança, com o adulto, com a terceira idade. É uma coisa maravilhosa. Agora, poxa, gente, o pessoal fala, não, só investir na saúde. O esporte faz parte da saúde, está no contexto. Rapidinho, antes da gente finalizar o programa, polo talvez não seja a palavra certa, mas o centro do esporte. Por quê? Veja, vamos supor que teremos uma prova de atletismo nos Estados Unidos. Os atletas do Brasil poderiam se reunir aqui em Guarulhos, treina na Ponte Grande, se hospeda na cidade, daqui vai para o aeroporto e viaja. Enquanto nós tivermos, o atletismo é um exemplo, pode ser vôlei, como a seleção brasileira de vôlei já treinou na Ponte Grande, handebol e tal. Enquanto aquela seleção está treinando, você abre o espaço para que o público faça um treino aberto, para que o público possa lá acompanhar, tirar foto com seus ídolos. Você divulga o esporte, traz aquele calor humano para aquele atleta, porque não? Quem não gosta de tirar foto, quem não gosta de ser prestigiado, e a cidade ganha. Certo, Beto? Certo. Juliano, nós acabamos nós estamos fazendo parte da Comissão Municipal de Esportes e oficializamos o Fundo Municipal de Esportes. O Fundo Municipal de Esportes já está oficializado, com a conta aberta, então está apto a trazer recursos para a cidade, para o esporte. E para que a gente consiga trazer, nós precisamos ter as praças esportivas adequadas para poder oferecer. Você entendeu? Porque hoje o que acontece? Você tem essas praças esportivas, você tem cantinas, você pode ter lojas, você pode ter uma série de coisas. Daqui a pouco um Tomeuzão. Você vai vir. Você duvida que virão grandes espetáculos para Guarulhos? Claro, não somente esportivos, alguns shows também. Isso tudo vai beneficiar o quê? Uma parte desses recursos vão para o Fundo Municipal de Esportes, que vai conseguir dar manutenção, conseguir fazer tudo isso. Então, é a importância da nova visão que tem que ter a política em relação ao esporte. O Wilson pediu uma palavra final, Tassinho, ele já... Pode pôr. Vai lá. O principal de tudo é a gente estar preservando, modernizando e evitar determinados tipos de transtornos para o esporte, né? Certo. Infelizmente, na gestão passada, o estádio da Ponte Grande acabou recebendo um evento que não condiz com a sua natureza, que era uma exposição de carros. Não convém aqui dizer o nome do vereador, infelizmente, que propiciou esse espetáculo aí, né? Mas houve um movimento, para você ter uma ideia, essa imagem, ela percorreu mais de 26 países do mundo, porque tem atletas olímpicos que treinam nesse espaço. Esse é o templo do atletismo. É um espaço que ele tem que ser, tem que receber eventos referentes ao atletismo, a corridas, atividades afins. Né? Agora, você fazer um absurdo desse daí, que acabou condenando a tubulação da drenagem. Aqueles carros estão em cima de uma pista onde treinava de vez em quando João Carlos de Oliveira, João do Pulo, um recordista mundial. Um espaço de salto em altura onde o Thiago Moura, sabe, atleta olímpico, carro em cima, detonando as placas. Então, para você ver, o estádio passou por uma reforma recentemente, tá? Passou por uma reforma. Agora, nós temos que preservar. Temos que preservar isso. Não podemos, hoje, sabe, de repente, permitir que absurdos como esse voltem a acontecer. Eu acredito que não. Você entendeu? Mas caso aconteça, nós estamos alerta, né? Então, esse foi um prejuízo muito grande para a população, foi um prejuízo muito grande para os cofres públicos também, né? E que não aconteçam mais. Vamos preservar, vamos respeitar e procurar ampliar o número de espaços esportivos, né? Hoje nós temos poucos ginásios, temos somente uma pista, né? Temos, além da pista do SESI, que não pertence a nós, mas mas está na cidade. E a gente quer isso daí, que o prefeito, nós temos o prefeito Lucas, ele se comprometeu bastante com o esporte, nós temos muita fé nele, ele é do estádio, ele é da Ponte Grande, é do bairro, o pai dele, são pessoas muito nobres mesmo, pessoas que são, sabe, que vieram com muita vontade, como o próprio vice-prefeito.
ele também é muito comprometido com o esporte, né? E nós estamos aí para poder estar colaborando, ajudando, fiscalizando, motivando e esclarecendo o que for necessário. Senhores, muito obrigado pela presença. Acredito que nós fizemos aqui uma homenagem do tamanho da Ponte Grande. Se ficou faltando alguma coisa, peço desculpas, né? Mas o tempo é curto, né? A Ponte Grande merece aí horas e horas de homenagem. Tá aí o banner, 50 anos feito pelo Beto. Tassinho amarrou com a mesma vontade que o Palmeiras. O Beto quer segurar esse banner aqui, porque ele passou um ano levando esse banner aqui. 392 fotos. Ele não só batalhou, como onde eu encontro o Beto, eu vejo o banner. Então tá aí, o pessoal vai soltar o banner aí, nós amarramos de uma maneira improvisada. Mas eu quero que o Beto segure esse banner. Olimpíadas Colegiais, esse banner vai estar lá na Ponte Grande para poder tirar foto. Vem aqui. Não, você tá na ponte. Você tá comigo aqui. Promessa mesmo, ó. Falou, Wilson, vou cobrar, hein? Aí, ó. Ó, esse aqui é o banner, que aonde o Beto vai, ele leva o banner. Você foi viajar pra praia no final do ano? Levei ele pra Brasília. Você levou ele pra praia também no final do ano? Na praia não. Levou ele pra... Onde você levou esse banner, Beto, pra gente encerrar o programa? Brasília. Levamos no Pacaembu, no Ibirapuera, no Parque Ecológico. Brasília. Levei pro Centro Olímpico. Todos os lugares eu tirei foto. Nas corridas de atletismo da Paulo Facini, no Bosque Maia. Levei numa corrida também em Brasília, lá na Corrida de Reis. Eu tirei 392 fotos individuais. Mas quero chegar a 500. Quem quiser tirar foto... Vai passar, vai chegar a 1000. Assim, a gente pode pôr no banner no Guinness Book, né? Como banner 392 fotos. Como banner que mais percorreu o Brasil, né? O banner feito pelo Beto. Quando que você fez esse banner aqui? Esse ano ou ano passado? Eu estava com Pode ele falar montado. Já o ano passado, já estava com ele montado, aí comecei em janeiro, começar a tirar as fotos. Não, maravilha. Então tá aqui o banner. 50º de fundação do estádio da Ponte Grande, lugar histórico para o esporte de Guarulhos e para o mundo. Esporte de Guarulhos e para o mundo, entre aspas, 50 anos, está aqui a plaquinha. E eu não posso deixar de lembrar, quando eu falo em Ponte Grande, de Oswaldo Romualdo Ernesto Tassi, o maior jornalista dessa cidade, né? Falo porque é um amigo querido, fez parte da nossa equipe e que fez grandes coberturas, grandes transmissões. Eu até perguntei pro Tassinho se o Tassi tinha narrado corrida lá. Teu pai narrou corrida lá, Tassinho? Então, a gente não pode... Olimpíada Colegial, grandes aberturas. Então, quando eu falo de Ponte Grande... Olimpíada, né? Jogos no ginásio, basquete. Muitos. Então, quando eu falo em Ponte... Claro, também lembrar do Ulisses, né? Inaugurações, né? Sim. Teu pai, eu acredito que teu pai... Ulisses, Alberto Serra Pinto... Ulisses não pôde estar aqui hoje, era pro Ulisses estar no comando do programa, né? Mas, por motivo de força maior, não pôde estar aqui hoje. Alberto Serra Pinto. Mas o Ulisses organizou a Olimpíada Colegial, o Serra também, um daqueles do time que se aposentaram. Valmir de Freitas. Professor Ivania Costa, Euclides Fortuna, toda essa turma. Essa galera aí, Márcio Belicieri também. Marcião é figura. Então, assim, nomes que, como o Wilson falou, fizeram parte do nosso esporte, que se aposentaram, né? E a gente clama para novos concursos. Então tá aqui, Betão. Agora, seu banner já tirou fotos, percorreu o Brasil e agora acho que é pela primeira vez ele está recebendo um close de uma câmera. Olha só. Então tá aí. Estádio Municipal Arnaldo José Celeste. Pra gente terminar rapidinho, quem foi Arnaldo José Celeste? Arnaldo José Celeste é o pai do... É o pai do ex-vereador já falecido, Oswaldo Celeste. Inclusive no sábado eu falei com o neto do nome do estádio, Arnaldo José Celeste Neto. Que é morador na região. Então, na época, ele lançou um nome, tá? E até hoje, muita gente não sabe muito da história, mas o estádio acho que está aberto para o pessoal agora, quem não conhecia, conhecer, né? Maravilha, então, gente. Vou encerrando por aqui. Lembrando que o Câmara Esportiva volta na quinta-feira. O banner não vai, já vai rodar com o E aproveitar e desejar boa sorte para as nossas delegações que estão lá disputando jogos regionais lá em São José dos Campos. Estamos aqui na torcida.
Hoje já foram divulgados vários resultados, mas tem muitos resultados para chegar e muita medalha que vão trazer para Guarulhos. E é tudo fruto desses espaços esportivos que a gente está mostrando, dentre eles a Ponte Grande, Fioravante Ervolino, João do Pulo. E boa sorte a todos que estão lá, viu? Muito boa sorte, Deus abençoe e que tragam cada vez mais medalhas e vitórias para Guarulhos. Amigos, vai, Guarulhos. Amigos, um forte abraço. Até quinta-feira. Parabéns, Ponte Grande! Vai, Ponte Grande! Parabéns!